E aí, galera, tudo bom? Esse vídeo é direcionado aos alunos do segundo ano do ensino médio, ok? Segunda série. Vamos lá. Primeiramente, na primeira semana eu enviei para vocês um vídeo me apresentando, né, na semana passada, algumas instruções também. Na página do Facebook da escola vocês têm um passo a passo de como é que vai funcionar esse ano, com o uso do aplicativo Aplix, da CEDUC e todo o resto do material aqui no Google Sala de Aulas. E aí, nesta semana especificamente, a gente tem planejado o que de tarefa para inglês? Duas coisas. Coisa 1, acessar o Aplix e lá na apostila, você clica no globinho, né? Vai lá na apostila OE, né? Orientação de estudo, da primeira série do ensino médio. Nessas primeiras aulas, a gente vai revisar o conteúdo do ano anterior. Então, vocês têm que acessar a apostila da primeira série, ok? Acessando a apostila da primeira série, você vai fazer o seguinte: passar ali pela capa e fazer as atividades da aula 1 e da aula 2. Quais são as atividades? Você vai pegar o conteúdo que está ali na apostila digital e vai copiar no seu caderno, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês como que isso está lá na apostila. Só um instante, foi. Olhem aqui. A apostila, ela tem essa carinha assim, né? Eu fiz um print direto lá do aplicativo, do Aplix, tá vendo? Então, essa é a apostila, a primeira série, escrito aqui. Vocês vão lá na página 4, tá vendo? Ó, aula 1. E vão começar a copiar daqui do início, ó. Conteúdo da aula 1. Página 4, página 5. E agora o conteúdo da aula 2. Página 6, página 7. Acabou? Fechou? Beleza, terminou essa etapa. Lembra que eu falei que são duas tarefas? Essa é a tarefa 1, então. Feito isso, volta o caderno para a primeira página, abre de novo o aplicativo e agora você vai escutar as explicações, os podcasts. Vai botar o teu caderno lá na primeira página e vai acompanhar o podcast, a explicação número 1 e a explicação número 2. O podcast número 1 é para o conteúdo da aula 1, o podcast número 2 é com o conteúdo e a explicação da aula 2, ok? E aí, o que essas duas aulas elas estão falando? A aula 1 está falando sobre notícias escritas, né? Manchetes de jornal. E a aula 2 está falando que essas manchetes de jornal elas são cheias de verbos no presente, porque elas descrevem fatos. E aí eu trouxe para a gente dar uma olhada junto, para eu explicar para vocês, uma notícia de jornal. Na verdade, um jornal inteiro. Esse jornal vocês podem acessar também, se chama realtimes.com. O que é o Real Times? Tem um jornal famoso nos Estados Unidos chamado The New York Times. The New York Times é um jornal que traz notícias dos Estados Unidos. O Real Times traz notícias do Brasil e especificamente do Rio de Janeiro, só que em inglês. Ó, notícias em inglês do Brasil e da América Latina. Esse aqui é o slogan do site. Então, você tem aqui, ó, últimas notícias, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, América Latina, o que está acontecendo, mistura agência de notícias. O que eu queria dizer a vocês é, quando a gente bate o olho no negócio em inglês, a gente não pode ficar falando que não sabe, que não entende o que está escrito e coisa e tal. É um site. O que se faz num site? Se navega. Ou seja, clica nas coisas, vai de uma coisa para outra e tudo mais. Já sei isso. Tem o título aqui do site. News in English from Brazil and Latin America. Dá para entender que Latin America é América Latina, assim como dá para entender que Brasil é Brasil, né? E aí você tem aqui news, que são as notícias. E aí você vai descendo para navegar por elas. E o que a gente tem normalmente na capa de uma notícia? O que a gente chama de manchete em português e headline em inglês, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que escreve headline aqui. Deixa eu só apagar, que essa matéria é da outra turma. Deixa eu apagar essa parte aqui também. Então, vamos lá. Headline. Headline é a mesma coisa que manchete de jornal, certo? Então, sabendo que headline é manchete de jornal, a gente pode seguir aqui pelas outras informações. Venham aqui, então.
Olhem as headlines que nós temos aqui. A primeira é Brazil's Foreign Minister Eduardo Bolsonaro in Israel for talks on COVID nasal spray. Então, o que a gente tem aqui, olha, de manchete? Vamos ler com calma, ó. Foreign Minister é ministro do exterior. Foreign quer dizer exterior. Brasil, a gente já sabe que é Brasil. Então, esse ministro do exterior é de onde? De Bagdá? Não, do Brasil. Né? Então, é o ministro do exterior do Brasil e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, estão onde? Em Israel, para falar talks on COVID nasal spray. Nasal é de nariz. E spray. Então, o que o Eduardo Bolsonaro e o ministro do exterior estão fazendo em Israel? Eles estão lá para falar de um spray nasal para COVID. Essa é a notícia. Se a pessoa se interessa, a pessoa vai, clica e vai, né? A próxima manchete é Brazil's president says pandemic aid payment could vary in value. Presidente de onde? Do Brasil, says, diz que o pagamento do auxílio emergencial poderá variar de preço, mudar o seu valor. Aqui já tem uma outra notícia, olha, não é mais do Brasil, ó, é de Portugal, mas envolve o Brasil, ó. Portugal to quarantine passengers on indirect flights from UK and Brazil. Então, ó, passageiros de quarentena de Portugal fazem voos indiretos para o Reino Unido e para o Brasil. Então, passageiros que estavam, né, em quarentena fizeram voos para aqui, para o Brasil e para o Reino Unido. São assim as notícias. E aí eu queria dizer para vocês que essas notícias aqui, elas têm verbos no presente. Quer ver, ó? O ministro do exterior e o Bolsonaro falam, talks, conversam sobre o Covid. O presidente diz, says, os passageiros estão no Brasil. O que eu quero mostrar para vocês é que esses verbos estão no presente, tem um jeito de construir frases no presente. Né? Se chama simple present. O simple present é uma forma de construir frases que indicam fatos. Então, por exemplo, o que é um fato? Brazil is in Latin America. O que isso quer dizer? Que o Brasil é na América Latina. Esse is aqui é um verbo no presente. Outro exemplo de frase boa, ó. People in Brazil speak Portuguese. O que eu quis dizer aqui? Que as pessoas no Brasil speak, elas falam português. E aí, como é que eu construo, como é que eu faço uma frase no presente? É muito tranquilo, olha só. Você pega a pessoa da frase, que a gente vai chamar de sujeito. Depois desse sujeito, a gente vai e coloca o verbo. E depois desse verbo, o complemento. Só tem uma coisa que muda um pouquinho. Ó, a pessoa, vou colocar aqui um grupo, nós, we. O verbo, study, estudamos. E o complemento, em Colégio Estadual Amazonas. Tranquilo, né? O problema é que tem uma regrinha que a gente tem que prestar atenção, que é a seguinte. Quando a pessoa da frase for no singular, ou seja, uma só, e na terceira, o que a gente está falando de terceira pessoa? A terceira pessoa são ele, que em inglês se fala he, ela, que em inglês se fala she, ou aquele que a gente usa para ele ou ela, que é o it, ou qualquer nome no singular. Qualquer nome no singular. Vamos então, ó, Cleosberto. Cleosberto é um nome no singular. José. José é um nome no singular. Petrônio.
Petrônio é um nome no singular. Maria. Maria é um nome no singular. Ou qualquer um destes pronomes, palavras que servem para entrar no lugar do nome, a gente vai precisar colocar um S no verbo. Então, precisamos colocar um S no verbo. Então, olhem só. Lembra que tem a frase aqui, nós estudamos no Amazonas, né? Então, vai ficar assim, ó. We study in Colégio Estadual Amazonas. Se fosse eu, ia ficar assim. Eu estudo. I study in Colégio Estadual Amazonas. Agora, se a palavra aqui fosse ele, he, não ia ficar he study. Ia ficar assim, ó. He studies in Colégio Estadual Amazonas. O que eu fiz aqui foi colocar um Szinho no final do verbo. Mas quando eu coloco esse S e o verbo termina com Y, aí esse Yzinho aqui vira IE, né? Isso está explicado na apostila. Então, houve uma transformação aqui. Lembra do exemplo que a gente viu lá naquela notícia? Aquele exemplo que dizia assim, ó. President says pandemic payment aids could vary in value, que quer dizer, o presidente diz que o auxílio emergencial vai mudar. Vamos pegar só o comecinho dessa frase, ó. President says the aid, que quer dizer, o presidente diz que o auxílio... Olha como essa frase, presta atenção, que essa frase tem um S aqui, ó, do lado do verbo. Vitor, como é que você sabe que essa palavra aqui é o verbo? Porque lá no presente, como é que a gente faz? A gente coloca a pessoa, ó, president, depois da pessoa a gente coloca o verbo e o resto, o complemento. Né? Então, o presidente disse que o auxílio. President says the aid. Says é o verbo say, que quer dizer, né? É o verbo say, acrescentando um S. E por que eu acrescentei esse S, galera? Lembrando, toda vez que a pessoa for ele, ela, ele ou ela, ou qualquer nome no singular, eu preciso acrescentar um S ao verbo. Beleza? Então, são essas as duas matérias dessa semana. As notícias de jornal, né, e suas manchetes, headlines, e os pronomes sendo utilizados aí no presente simples, né, o simple present, que é um jeito de fazer frases para indicar fatos, coisas que acontecem. Por isso a gente usa tanto o simple present nas notícias, porque as notícias falam de fatos. Só para reforçar, lembrando, precisamos abrir aquela apostila, né, lá no Aplixe, copiar no caderno a página 4, a página 5, a página 6, a página 7, ouvir os podcasts depois de copiar e depois disso colocar a foto que a gente tirou lá no Google Sala de Aulas da matéria que a gente copiou no caderno, beleza? Você vai entrar no Google Sala de Aulas, clicar no botãozinho adicionar e em seguida colocar lá a foto da atividade que você fez. Caso você tenha alguma dúvida, esses são os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail e meu WhatsApp, ok? Vejo vocês na semana que vem. Bons estudos. Estuda direitinho que você vai aprender bastante coisa essa semana. Valeu? Tchau, tchau.